O padre, com a sua experiência de confessor, né? Como é que uma pessoa deve se preparar para a confissão e como é, além do arrependimento, claro que ela tem que ter o propósito, né, de não pecar, né? Mas assim, em termos da confissão em si, aqui no Brasil se fala muito de confissão ao invés de reconciliação, mas é a mesma coisa. Como que a pessoa deve se confessar? Algumas pessoas me dizem assim, olha, o padre não me ouviu direito, mas deu absolvição, será que o meu, será que o meu pecado foi perdoado? Eu confessei, mas eu esqueci alguma coisa lá de trás, e também, às vezes, outras perguntas que as pessoas fazem durante a confissão, eu o padre não deixou eu contar tudo, já me deu absolvição. Será que meus pecados todos foram perdoados? Coloca um pouco sobre isso para nós. Certo. Também é uma catequese bem importante e haveria várias coisas a distinguir. Às vezes acontece, é raro, já me aconteceu a mim até, eu não quero deixar as pessoas com grandes dúvidas, né? Mas às vezes há padres que confessam mal. É triste, não devia acontecer, mas acontece. E o que é que eu me refiro? A dois temas, sobretudo. Primeiro, às vezes não dão a absolvição, a fórmula sacramental, e portanto, só aconteceu, penso que uma vez para mim, na vida, ou duas, mas é muito desagradável, não é? Porque o padre está lá, dá conselhos e diz coisas, e depois diz umas orações, mas não reza a fórmula da absolvição. É como se alguém fosse para batizar uma criança e o padre não diz eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Então não há sacramento, não é? Mas eu estou arrependido. Pronto, a parte da contrição, e como eu já expliquei, se a contrição for perfeita, Deus dá a graça, mas eu não recebi ainda o sacramento da reconciliação. Às vezes acontece outro problema da parte do padre, o padre dar maus conselhos, dá conselhos errados, engana, deforma a consciência das pessoas. A pessoa que se confessa de, não sei, algum pecado, e o padre diz, não, isso não é pecado, não é? Então, isso é grave também. São duas coisas graves que, infelizmente, acontecem. Eu penso que poucas vezes, mas acontecem. E, portanto, eu penso que da parte do penitente, é o que eu faço, quando estou confessando, eu não vou discutir com o padre, não é? Quando acontece um caso desses, se ele der a absolvição, eu estou absolvido e não aceito os maus conselhos que ele me deu. Guio-me pela palavra de Deus, pelo catecismo, pronto. E depois, se no caso em que ele não dê a absolvição, eu vou procurar outro padre, confesso outra vez, para receber validamente a absolvição. Pronto. Da parte da pessoa, do penitente, como se preparar para uma boa confissão? Eu, há alguns anos atrás, uma das coisas que eu sempre procurei foi um exame de consciência completo. E ao longo dos anos eu fui fazendo fui pegando vários exames de consciência e fui melhorando e fui retocando. E tem lá no meu site santidade.net exame de consciência para adultos. E eu penso que cobre quase tudo. Pode haver alguma coisa que não está. Eu estou sempre atualizando e revendo, mas está bastante completo, na minha opinião. Portanto, é preciso também distinguir o tipo de penitente. Uma pessoa que não se confessa há 20 anos precisa de se preparar muito bem. Uma pessoa que se confessa todas as semanas, normalmente já tem uma consciência muito sensível e demora pouco tempo a preparar-se, digamos, para a confissão. Depois, outra coisa que eu ensino às pessoas na acusação da confissão, é importante ser muito claro, ou seja, dizer os pecados como eles são, chamar o pecado pelo nome, não interessa ser genérico demais. Às vezes há pessoas que dizem, eu fiz coisas ruins, pá. Eu fiz maldades. Eu tive maus pensamentos. Pode ser muita coisa.
E, portanto, a Igreja ensina que os pecados graves têm que ser acusados pela sua espécie, é o que diz o Catecismo. Portanto, pelo tipo de pecado. Roubar é uma coisa, adultério é outra, são tudo coisas ruins, mas são coisas diferentes. Né? E no caso dos pecados graves é necessário confessar também o número das vezes. Portanto, coisas que acontecem, infelizmente, tem pessoas que faltam à missa aos dias santos, domingo e dias santos, às vezes sem motivo razoável, não é? Foi de férias, então não foi à missa, não é? Ou não sei, não é? Arranjou, foi ver o futebol, não é? Então tem que dizer que faltou à missa 3 domingos, não é? Não chega a dizer faltei à missa ao domingo, interessa a quantidade também. Portanto, há pecados graves, às vezes a gente não sabe bem, né? E então aí eu digo às pessoas para dizerem o melhor possível, né? Há pecados que as pessoas não têm noção que são graves e que são, por exemplo, a contraceção. Então, supostamente, a pessoa devia dizer, um casal, padre, tomei 3 vezes a pílula. Portanto, esse género, ou, por exemplo, recorrer a bruxos ou curandeiros, né? Fui 3 vezes à bruxa, né? Então, é importante os pecados mortais a gente confessar o pecado concretamente e o número de vezes. Os pecados veniais não é obrigatório confessar. A Igreja recomenda que a gente confesse também. E os pecados veniais é difícil a gente saber até o número das vezes e fazer uma acusação completa, porque são tantos, né? E são, como diz a Escritura, o justo peca 7 vezes ao dia. São muita coisa pequenina que, no fundo, fere o amor a Deus e ao próximo. Mas é bom fazer um bom exame também desses. Normalmente, as pessoas que se confessam regularmente, eu sugiro fazer o exame de consciência no fim do dia, antes de dormir. E quando chega o dia da confissão, a pessoa, no fundo, já tem 7 dias de exame de consciência, então é muito fácil. Não é? Já eu vou anotando, no meu caso, não é? Às vezes até durante o dia a consciência já avisa, né? E quando chega o momento da confissão, o exame fui fazendo ao longo da semana. Né? E depois também há outro bom hábito, que é rezar o ato de contrição logo que a gente sente que de alguma maneira ofendeu a Deus. Né? E no caso dos irmãos, pedir perdão se a gente teve uma palavra mais dura ou disse alguma coisa menos sincera, ou retificar com... Isso é um ótimo hábito e ajuda muito a não perder tempo, né? A gente cai, mas levanta logo, né? Depois, na confissão, também há pessoas que se perdem muito em circunstâncias que não interessam, né? E então começam contando toda a história, né? Para dizer que perderam a paciência com o marido, começa dizendo que ele vinha do trabalho e que vinha com não sei o quê, né? Então está ali 20 minutos para chegar à conclusão que perdeu a paciência, né? Não precisa de 20 minutos, né? E também outro mau hábito na confissão é a pessoa que tenta demonstrar ao padre que a culpa dela ter perdido a paciência é do marido. Então, assumir as nossas culpas. Certamente que se calhar há atenuantes e há circunstâncias, mas isso Deus sabe. Portanto, a gente, quando se vai acusar, vamos nós acusar-nos. Padre, eu pequei e os meus pecados são esses, não é? E não gastar muito tempo a contar os pecados dos outros. Acontece, infelizmente, muito, não é? Eu confesso muito. Depois, às vezes, eu tenho que interromper a pessoa e dizer, olha, a confissão é para confessar os seus pecados. Os outros confessam deles, não é? Portanto, isso são tudo bons hábitos. Uma confissão bem feita, na minha opinião, o mais importante é o arrependimento, a contrição. A acusação deve ser clara, deve ser breve, não é preciso gastar muitas palavras, pôr o nome nos bois e pronto.
e deve ser sincera. E pronto. E quando isso acontece, é muito bom. É muito bom. E essas nossas disposições são muito importantes também para o fruto que recebemos dos sacramentos. Deus dá-nos a graça, mas podemos receber mais graça ou menos graça de acordo com as nossas disposições.